Muito bom dia a todos, bom dia a todas, todos os presentes nessa coletiva de imprensa na sexta-feira. Aqui, o Comitê Olímpico do Brasil tem a alegria de anunciar a entrada de 2 novos diretores na área de esportes, que é o nosso coração, é o coração do Movimento Olímpico do Brasil, que agora chegam para se juntar a essa equipe bem-sucedida de colaboradores do COB. Temos aqui hoje reunidos campeão olímpico, diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, professor Ney Wilson, Kenji Saito. Professor Ney Wilson e Kenji Saito vão responder a partir de agora pela área de esportes do COB, em uma divisão que já era planejada, assim como foi feito em outras áreas do Comitê Olímpico do Brasil, ter uma gestão integrada e muito sinérgica da área de esportes. Hoje a gente apresenta os dois para eles fazerem os primeiros comentários, para também uma primeira oportunidade de imprensa com eles. Para nós é muito importante, todos estão muito felizes aqui de receber tanto o Ney quanto o Kenji. Antes de irmos para as perguntas dos jornalistas, a gente queria primeiro fazer umas considerações, né? Rogério primeiro, depois Ney Wilson, depois o Kenji Saito. Rogério, com você. Obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar o Kenji Saito por esse desafio que ele terá pela frente, dividindo a diretoria de esportes. Quero ao meu amigo Ney Wilson parabenizar também, mas dar as boas-vindas, porque está chegando agora. Temos certeza de que esse momento desafiador será respondido à altura pelo seu trabalho, já comprovadamente de sucesso. Como você bem falou, Paulo, essa reestruturação já estava programada, já diante dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aliás, os Jogos Olímpicos de Tóquio foi o momento mais desafiador da história do Comitê Olímpico do Brasil, o momento em que tivemos que enfrentar uma pandemia, o adiamento dos Jogos Olímpicos, algo inédito na história do movimento olímpico mundial. E, diante de todos os desafios e com o trabalho árduo de todo o grupo de colaboradores do COB, conseguimos um resultado extremamente expressivo, o melhor resultado da história do esporte olímpico brasileiro. Aliás, resultados que vêm crescendo a cada Jogos Olímpicos, né? Antes de Tóquio também o melhor resultado era o resultado do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016. Eu acho importante confirmar que os recursos destinados aos programas esportivos, os repasses para as confederações, o atendimento ao atleta, todos esses recursos continuam mantidos, continuam garantidos. Aliás, desde que o presidente Paulo Vanderlei assumiu o Comitê Olímpico do Brasil, que nós temos conseguido, através da reorganização da gestão, de um projeto de austeridade, temos garantido às confederações anualmente o aumento do recurso de repasse. E isso é importantíssimo para que as confederações possam desenvolver as suas modalidades com excelência e sempre melhorando o seu resultado. Temos aumentado também os recursos destinados aos projetos específicos da área de esportes, junto a algumas equipes, junto a alguns atletas. E a programação para os próximos anos, 2023, 2024, entendendo que esses Jogos Olímpicos realizados em Paris daqui a 2 anos e um pouquinho, será também desafiador. Não pelo tempo que falta para os Jogos Olímpicos, mas por se realizar na Europa, o berço do movimento olímpico, onde nós temos os países mais fortes disputando medalhas, né? E, lógico, sempre que os Jogos se realizam na Europa, eles têm um pouco mais de facilidade para fazer a sua preparação. Então, sabendo disso e diante desse programa de austeridade, a nossa programação é de aumentar ainda mais os recursos, potencializar ainda mais os programas existentes, conseguir verificar isso. Nós temos muita confiança no trabalho do professor Ney Wilson, né? Conseguir enxergar as lacunas que existem, as possibilidades que existem, para que a gente possa apoiar um número maior ainda de atletas e de equipes, e temos certeza de que o trabalho será bem feito
e que, como tem acontecido nos últimos anos, acreditamos muito na possibilidade de continuar garantindo bons resultados e melhorando os bons resultados que temos obtido nos últimos anos. E como atleta que nunca deixei de ser, né, eu gosto sempre de lembrar que mesmo diante dos resultados positivos, nós, quando somos atletas, mudamos de treinador, mudamos de preparador físico, mudamos de nutricionista, de psicólogo, e sempre que essa mudança existe, tem o objetivo de que os nossos resultados melhorem, né? E aqui no COB, na diretoria de esportes, não é diferente, né? Nós temos um compromisso com o avanço e com a melhoria da nossa relação com os atletas, com as confederações e com o resultado esportivo. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Agora eu passo a palavra para o professor Ney Wilson. O professor Ney Wilson fez uma carreira de 21 anos na Confederação Brasileira de Judô, de muito sucesso, muitas conquistas em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, e agora traz para o COB essa expertise para conduzir, junto com o Kenji, essa preparação, essa reta final, que sem dúvida vai ser bem sucedida tanto para as missões deste ano, do próximo ano e principalmente de 2024. Professor Ney Wilson, seja bem-vindo. Suas considerações, todo mundo animado de saber que você e o Kenji vão liderar essa parte esportiva do COB até Paris. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É sempre uma honra muito grande estar aqui ladeado do nosso campeão olímpico, Rogério Sampaio. É um grande ídolo e um ícone do esporte do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, eu encerro um ciclo fantástico da minha vida à frente da Confederação Brasileira de Judô nas equipes de alto rendimento. E venho contribuir e somar ao trabalho muito bem desenvolvido por uma equipe vencedora de colaboradores e gestores do Comitê Olímpico do Brasil, para que a gente possa, em conjunto, identificar, potencializar projetos já existentes, já vencedor, e também buscar outras alternativas que possam trazer aí performance para os nossos atletas. Então, o grande objetivo é que eu chego muito motivado para esse grande desafio, né, ampliando o mundo do esporte para quem viveu 21 anos dentro do judô, fazendo a gestão do alto rendimento, e trago toda essa experiência aí das conquistas todas que o judô contribuiu com o esporte olímpico. Então, obrigado, Rogério, obrigado o presidente Paulo Vanderlei pelo convite, e estou pronto a somar e a colaborar com todos. Obrigado. Obrigado, professor Ney. Agora queria passar a palavra aqui para o Kenji. Kenji vinha como gerente executivo de desenvolvimento esportivo aqui do COB, com projetos e avanços muito bem sucedidos aqui dentro, e agora sobe e leva esse projeto de desenvolvimento esportivo para uma diretoria, né, dentro da diretoria de esporte. O que é importante porque mostra que o COB não se preocupa apenas com a ponta final ali. A gente quer continuar formando atletas, talentos para Los Angeles 28 também, Brisbane 32, e o que vem mais aí à frente, né? Isso para falar só de Jogos Olímpicos, né? A gente tem, né, muita atuação também nas equipes que vão a mundiais ou equivalentes. Então, Kenji, você também tem uma experiência grande em comitês olímpicos comitês organizadores de Jogos Olímpicos, melhor dizendo. Então, todo mundo muito feliz com a sua ascensão a diretor. Você falar um pouquinho, fazer as considerações iniciais no cargo. Obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rogério, professor Ney Wilson, bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando. Eu estou muito feliz de estar aqui, dividindo a mesa com o nosso campeão olímpico, diretor-geral, o professor Ney Wilson, que trabalhamos juntos durante alguns anos, muitos anos, inclusive, na Confederação Brasileira de Judô. Um trabalho excepcional. Estou muito feliz de estar aqui, levando o projeto de desenvolvimento esportivo, criado pelo presidente Paulo Vanderlei, logo no início da sua gestão. Um projeto que foi desenvolvendo no decorrer dos anos, ganhando cada vez mais relevância,
sendo respeitado, né, por todas as confederações que fizeram parte desse projeto. No total, nós tivemos mais de 300 projetos específicos para o desenvolvimento do esporte, categorias de base, esportes pan-americanos, não só olímpicos. Tivemos diversos projetos que atenderam a todas as confederações nacionais, e agora a relevância que a área possui só demonstra a nossa preocupação em garantir um processo continuado de desenvolvimento do esporte, mas pensando também não só em curto, mas em médio e longo prazo, né? Então é uma satisfação estar por aqui. Um bom dia a todos e estamos abertos às perguntas, Paulo. Obrigado, Kenji. Falando com os amigos jornalistas, como a gente está numa transmissão remota, pode ser que haja alguma questão aqui, né, de escutar, então peço que todos tenham paciência, mas todos vão ter, a gente vai ter um período aí de 20 e poucos minutos para as perguntas, né, e acho que a gente pode iniciá-las, né, Christian? Podemos começar? Vamos a elas. Bom dia a todos. Vamos dar início então às perguntas da coletiva de anúncio dos novos diretores do COB. Eu peço aos jornalistas, eu já estou trocando com eles aqui no chat, para que deixem o microfone no mudo, até que sejam chamados para fazer a pergunta. Vamos começar com o Fernando Gavini, do Olimpíada Todo Dia. A pergunta é para o Ney. Obrigado, Christian. Queria parabenizar aí Ney Wilson por estar nesse cargo aí da diretoria de esportes, né, do COB. Eu queria saber a tua visão, Ney, do tamanho do desafio que você tem, né? São, como disse o Rogério, 2 edições de Jogos Olímpicos em que o Brasil, na sequência, conseguiu bater seus recordes de medalhas. E a gente viu um trabalho muito bem desenvolvido pelo Jorge Bichara, muito próximo dos atletas, e a enxurrada de mensagens que a gente viu nas redes sociais em solidariedade, né, ao seu antecessor. Então, eu queria que você falasse como é que você vê esse desafio, como é que você via o trabalho feito pelo Bichara e como é que você pretende continuar esse trabalho para que o Brasil possa continuar tendo esses resultados. Bem, primeiramente agradeço pela pergunta. Sem dúvida nenhuma é um grande desafio. O Jorge Bichara, sem dúvida nenhuma, teve uma importância grande dentro desse processo, mas tenho certeza que a gente tem uma equipe muito bem formada. Essa equipe é uma equipe que construiu todo o projeto conjuntamente, e a certeza de que a busca é sempre da evolução. E a evolução vem a partir do trabalho. Eu acredito muito nessa possibilidade de se aproximar dos atletas, de ter a oportunidade deles me conhecerem, da mesma forma que eu trabalhei com os atletas dentro da minha modalidade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a estrutura do Comitê Olímpico é excepcional. O olhar do cuidar com o atleta do alto rendimento é uma prioridade dentro do Comitê Olímpico, e não poderia ser diferente. E confio bastante de que a gente possa estar trabalhando nessa evolução. É um grande desafio, não tenho dúvida nenhuma, né? Como você mesmo mencionou, viemos de 2 ciclos olímpicos, onde em cada um deles foi superado os seus resultados. Mas a busca do alto rendimento, a busca da alta performance é sempre evoluir, é sempre melhorar, né? E as condições que foram dadas aos atletas continuarão, e com certeza encontraremos outros caminhos de investimento também, junto aos atletas, junto às confederações, junto aos clubes dos atletas, enfim, é tudo aquilo que compõe o alto rendimento. Então eu acredito muito nessa estrutura que nós temos, na equipe que foi formada, é uma equipe muito capacitada,
E, sem dúvida nenhuma, é desafio grande. Mas a gente é movido a isso, a gente é motivado a isso. Quem trabalha com alto rendimento busca sempre o melhor. E a gente está em busca de sempre melhorar, sempre evoluir. Obrigado. Então, pergunta. Obrigado, Ney. Vamos agora com o Demetrio Vecchioli, do UOL. Pergunta para o Rogério. Oi, Rogério, bom dia. Peço desculpa por estar sem câmera. Algumas coisas. A primeira, eu acho que a mais importante vocês têm uma comissão de atletas que o comitê, e o Paulo Vanderlei especificamente, de sempre consultar, de sempre conversar. Vocês conversaram com a comissão de atletas, ou seja, com as pessoas que falam em nome de todos os atletas olímpicos do país, ou os atletas ativos, sobre a demissão de Jorge Bichara e sobre a criação de 2 novas diretorias. Como foi a resposta dos atletas quando vocês conversaram com eles antes para perguntar a opinião deles? E, paralelamente a isso, eu queria entender como foi o planejamento da demissão do Bichara. Você disse que vocês estavam planejando desde o ano passado. No ano passado, o que foi conversado com ele e que ele reagiu contrariamente e está sendo utilizado pelo Paulo Vanderlei como justificativa para demitir, é que ele não queria dividir a área em 2 para criar uma área de ciências médicas. Essa área de ciências médicas não foi criada depois da demissão dele. Por que vocês mudaram de ideia? Obrigado. Bom, em relação... bom dia, Demétrio, tudo bem? Em relação à primeira pergunta, que diz respeito à consulta à comissão de atletas em relação à troca da diretoria de esportes, não foi feita nenhuma consulta, não foi feita nenhuma consulta também às confederações, a ninguém, nenhum integrante da Assembleia. Essa foi uma decisão da diretoria, da gestão do Comitê Olímpico do Brasil, né? Internamente, não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas internamente a gente já vem debatendo sobre a divisão da área de esportes há algum tempo, já mesmo antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já houve divisões na área administrativa e financeira, né? As 2 áreas foram divididas em 2 diretorias. Já houve divisão também, mais recentemente, na área de comunicação, que passou a ser comunicação uma diretoria e marketing a outra diretoria. E já havia um entendimento de que deveria haver uma divisão na área de esportes para que a gente pudesse atender melhor às confederações, aos atletas, entendendo que a área é muito grande. A área de esportes, nós temos a área de jogos internacionais, que organiza todas as nossas missões no exterior, a área de alto rendimento, de planejamento esportivo, que executa o PPO, o Programa de Preparação Olímpica. Nós temos a área de desenvolvimento, temos a área de jogos da juventude, temos o Laboratório Olímpico, a área médica, temos o Centro de Treinamento. Mais recentemente, criamos a área da mulher no esporte. Enfim, coordenar isso tudo para uma pessoa só, por mais competente que você seja, não é fácil e sempre deixa algumas lacunas no atendimento. Lacunas que a gente verifica ao longo do tempo, ao longo do trabalho. E o nosso objetivo, o nosso debate, para que em algum momento fosse feita uma divisão da área, sempre ocorreu. Não pensamos em criar uma área de ciência do esporte, enfim. Isso nunca passou pela nossa cabeça. O nosso pensamento é sempre potencializar as áreas já existentes, né? Mas lógico que no final do ano passado fomos surpreendidos por uma reunião com o Jorge Bichara, onde ele nos procurou, enfim, e nos informou que ele não aceitaria nenhuma divisão na área de esportes, que ele não aceitaria trocar nenhum nome da sua equipe, coisas que nós ainda nem havíamos debatido, né, em relação a isso. O COB entende a importância da divisão da área, nós entendemos que queremos contar sempre com os melhores colaboradores, com as melhores cabeças do esporte brasileiro, né? Acho que precisamos reforçar nossa equipe a todo momento e a todo instante, porque os desafios são grandes, são enormes, né? E lá naquela reunião em dezembro, ele, ao dizer que não aceitava isso, ele
pediu demissão. Pediu desligamento. O presidente Paulo, naquele momento, pediu um pouco mais de calma a ele, para que ele repensasse aquela situação. Né? Aliás, era o último dia de trabalho do ano, era o dia 22 de dezembro, 7 horas da noite. Né? Enfim, naquele momento não foi feito o desligamento, fomos para o recesso, voltamos, e aí no dia a dia nós somos engolidos aqui no COB por Jogos Olímpicos de Inverno, pela questão do Congresso Olímpico, e nós tivemos a variante Ômicron aqui também trazendo um impacto grande no nosso dia a dia. Fomos trabalhar em home office. Eu mesmo tive 2 reuniões, uma em Assunção relativa aos Jogos Sul-Americanos, outra em Miami, em relação à Comissão de Desenvolvimento, que eu participo na Panam. E aí veio o Congresso, e agora após o Congresso foi o momento que nós entendemos em que nós 3 estávamos aqui presentes e pudemos dar continuidade àquela conversa que se iniciou lá no mês de dezembro e que era o momento de colocarmos em prática aquilo que nós entendemos ser o ideal, que é a divisão da área, para melhor atender, para atingir novos objetivos do tamanho do desafio que nós temos nesse ciclo olímpico. Né? A gente sabe da importância do Jorge Bichara, sabe da competência dele, né? Mas achamos natural também, em alguns momentos, que haja uma alternância das pessoas que ocupam os diversos cargos dentro da entidade. Né? Isso vai ocorrer a todo instante. Aliás, no dia 8 de junho agora, o COB estará completando 108 anos e nós já tivemos várias pessoas que passaram pelo movimento olímpico, todas com muita competência, porque é inegável hoje o tamanho do movimento olímpico do Brasil e o tamanho das nossas conquistas. Então, sou muito grato pessoalmente ao Jorge Bichara, não tenho nenhum problema com ele, pelo contrário, só tenho elogios, só tenho agradecimento, mas entendo também que é o momento de avançar e dar resposta a esses desafios que virão aí nos próximos anos. Obrigado. Vamos agora com o Carlos Gil, da TV Globo. A pergunta é para o Ney. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom dia para todo mundo. A pergunta eu escrevi aqui para o Ney, mas ela pode ser extensiva ao Kenji também. E eu queria voltar um pouquinho à questão relacionada à reação, à repercussão dos atletas. Né? Toda troca de comando presume, lógico, uma troca de estilo também, isso é natural, acontece com treinadores das mais diversas modalidades, no comando da gestão esportiva do COB não seria diferente. Mas chamou muita atenção, assim, nos depoimentos dos atletas, né? Muitos deles realmente emocionados, assim, pelo lado pessoal, ou seja, eles construíram uma relação de amizade muito íntima, muito próxima, laços pessoais com o Bichara. E isso, claro, são anos e anos de trabalho, é uma questão realmente de construir laços de afetividade, isso leva tempo. Então, eu queria saber do Ney, do Kenji também, qual o estilo que eles pretendem imprimir nessa, de certa forma, reatar esses laços. Né? É uma experiência longa no judô, agora ampliada para várias outras modalidades, talvez com alguma desconfiança de um atleta ou outro que tinha essa relação íntima e de amizade muito pessoal com o Bichara. Então, qual é o estilo a ser imprimido nesse momento para esse primeiro contato, né? A nível pessoal mesmo com os atletas? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Carlos Gil. O estilo, né? O estilo de trabalho, etc. Assim, eu tinha uma proximidade muito grande com o Jorge Bichara. Eu posso dizer que ele é meu amigo. Pela relação profissional também, da relação do Comitê Olímpico e a Confederação Brasileira de Judô. E, enfim, eu conheço muito bem o estilo dele, conheço como ele trabalha, conheço a competência que ele tem, a equipe dele. E com certeza, existem maneiras de trabalhar diferentes. Eu tenho a minha maneira de trabalhar, né? A minha saída agora da confederação também, tive uma reunião agora recente, poucas horas antes aqui da nossa coletiva, os atletas se manifestaram também
preocupados com a mudança, com a entrada de um novo gestor de alto rendimento na confederação. É natural, é bem natural, mas eu tenho certeza de que o primeiro objetivo é esse diagnóstico, é a gente entender todas essas questões, nos aproximarmos sim das confederações, nos aproximarmos dos atletas, dos treinadores, conhecer a realidade de cada um, dar a oportunidade de conhecerem o que a gente pretende implementar. Então, eu acredito que esse primeiro momento é um momento sim de reconhecer as confederações, os atletas e poder ter essa oportunidade, e com certeza a gente reconstrói. E é natural que essa amizade que existia, grande e afetiva, entre alguns atletas e o Jorge Bichara, foi construída e faz parte, não pode ser muito diferente disso, né? Mas, como já foi dito aqui também, toda e qualquer mudança, ela gera uma certa resistência até que a gente possa ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Então, a ideia, enfim, eu realmente conheço muito bem o trabalho do Bichara. Era um parceiro bem grande com a Confederação Brasileira de Judô. Então, não tenho dúvida de que eu digo que, apesar de ser muito específico do judô, eu tenho um conhecimento suficientemente amplo para poder buscar nesses atletas de outras modalidades a confiança também. Kenji, por favor. Carlos Gil, bom dia, obrigado pela pergunta também. Como o professor Ney comentou, né, cada um tem o seu estilo de trabalho, a sua forma de conduzir os projetos, né? Sem dúvida, essa era uma marca muito forte do Jorge Bichara, né, que tem o nosso respeito, o nosso reconhecimento como um excelente profissional, sem dúvida. Aprendi bastante com ele, inclusive, no decorrer dessa jornada aqui no COB. Mas entendo também que a gente precisa, logicamente, em primeiro momento, garantir, né, para esses atletas que eles terão todas as condições necessárias para continuarem o processo de desenvolvimento, o processo de preparação para um ciclo que começa agora nesse ano, o processo de classificação olímpica, né, garantir para eles, né, tranquilizá-los de forma que eles continuem se dedicando com foco total nos seus objetivos de classificação e de preparação olímpica, né? Espero que tenha respondido, Carlos. Obrigado. Obrigado, Kenji. Christian, sua próxima. Vamos para a próxima. Juliana Yamaoka, Band News, Band Esportes. Pergunta para o Rogério. Está mudo, Juliana. Opa, perdão, pessoal. Bom dia, tudo bem? Rogério, queria saber o seguinte, com essa reestruturação na diretoria, queria que você aproveitasse essa oportunidade para atualizar a gente da nossa preparação para Paris, né? Um ciclo mais curto dessa vez, a gente teve o mais longo da história. O presidente já falou que pretende visitar também o país para fazer uma vistoria, pensar em mais sedes também para as modalidades, né? Já tem a confirmação do local da vela, por exemplo. Por favor, se você puder atualizar a gente a respeito da preparação para a Olimpíada. Oi, Juliana, tudo bem? Prazer falar com você. Em relação ao investimento para os Jogos de Paris, reitero, todos os investimentos estão mantidos, a tendência é de aumento nos próximos anos, 2023, 2024. Em relação à nossa participação em Paris, nós já fizemos 3 visitas à França, né? Já acertamos a nossa base em Marsella. Agora no mês de junho, vou quebrar aqui, Paulo, você estava programando, mas eu vou divulgar. Agora no mês de junho o presidente estará na França para assinar o contrato com a Prefeitura de Saint-Ouen, onde será a nossa principal base, muito próximo à Vila Olímpica, tentando inclusive replicar uma estrutura que nós montamos lá em Tóquio, quase em frente à Vila Olímpica de Tóquio. Enfim, a programação está andando, a área de jogos internacionais tem avançado muito nessa organização. Lógico que os jogos sendo em Paris facilita porque o fuso horário é menor, são aproximadamente 5 horas de fuso horário. Então nós não precisamos chegar aos Jogos de Paris, os atletas não precisam chegar com a mesma antecedência que foi necessário em Tóquio, né, aproximadamente 12 dias.
E nós temos outras bases na Europa que nós já nos acostumamos a utilizar em Portugal, na Espanha e em outras localidades, né? Todas as modalidades se acostumaram a utilizar algumas bases para realizar treinamentos, intertemporadas, às vezes entre 2 eventos internacionais, uma janela em que eles ficam na Europa. Então isso vai trazer muita facilidade para nós nesse caminho até Paris. A programação já começou, está avançando e nós vamos entregar o melhor para os nossos atletas, para as nossas equipes nos Jogos de Paris, assim como foi nos Jogos de Tóquio. Obrigado, Rogério. Antes de passar para o Christian, só fazer um complemento também, rapidinho. Antes de Paris, a gente tem esse ano, nesse próximo mês agora, os Jogos Sul-Americanos da Juventude em Rosário, na Argentina, que é também um momento importante para nós de dar um start no ciclo. O Kenji, inclusive, será o chefe de missão. No segundo semestre temos os Jogos da Juventude, promovidos pelo COB, organizados pelo COB. No mês seguinte, poucos dias depois, os Jogos Sul-Americanos Adultos de Assunção, também um evento importante que, na verdade, é o que o COB mais envia a maior delegação dele. Iremos com força máxima. Com força máxima. Sempre que possível. Exatamente. Né? Como é um ciclo curto, né, o entendimento da direção do COB, da alta direção, de que não tem tempo a perder nesse sentido de preparação dos atletas. E ano que vem, claro, Jogos Pan-Americanos em Santiago e aí Jogos Olímpicos em Paris. Os Jogos Olímpicos em Paris, até para falar para a imprensa é importante, né, Rogério? A configuração, né, da nossa mobilização ali de aclimatação para os jogos vai ser um pouquinho diferente, né? Como o Japão era isolado, você não tem características fronteiriças ali com outros países como a Europa, a gente teve que concentrar muitas bases no próprio Japão. Agora vai ser um pouquinho mais fragmentado, mas está tudo muito bem encaminhado. A intenção é que daqui a um mês, 2 meses, um pouquinho, a gente faça, já com a nova diretoria de esportes, uma apresentação robusta, parruda de como está esse andamento nosso, tá? Christian, vamos para a próxima? Vamos para a próxima, é do Demétrio, do UOL, agora para o Ney. Oi, Ney. A gente tem informação de que o Marcelo, que ia comandar o ciclo olímpico de Paris, já faz algum tempinho que essa informação está circulando. E eu queria confirmar se é o Marcelo que fica no seu lugar. E aí, paralelamente a isso, que você explicasse quando você foi procurado pelo Paulo Vanderlei, quando você disse sim, quando foi a primeira vez que você foi convidado para ocupar esse cargo. Obrigado. Olá, Demétrio. Eu fui, na verdade, eu fui procurado essa semana pelo professor Paulo Vanderlei, me convidou a vir aqui, como constantemente ele me convidava a vir aqui conversar, enfim. E conversamos um pouco e num determinado momento ele me convidou, me surpreendeu, porque para mim é natural vir aqui conversar com ele, ele é um amigo. E me perguntou, me pegou muito de surpresa, pensei um pouco, falei para ele, olha, me dá pelo menos aí 24 horas para pensar, dividir isso com a minha família, enfim, poder tomar a melhor decisão e ver se eu realmente estou pronto para isso, preciso refletir um pouquinho, é um desafio enorme. Claro que tem o outro lado, novamente a oportunidade de trabalhar novamente com o professor Paulo Vanderlei, que é um amigo, como já falei. Mas as coisas aconteceram num espaço de tempo muito curto, né? Com relação à minha substituição dentro da confederação, nós ainda não definimos, né? Eu só assumo aqui o COB no dia 11 de abril. Enquanto isso, a gente está fazendo um processo de transição, porque a gente tem já o planejamento a ser executado, e a tendência é, sim, do Marcelo poder assumir, mas o presidente ainda não bateu o martelo, o presidente Silvio, e deve estar definindo nos próximos dias aí quem estará fazendo a substituição, e com certeza a gente fará uma imersão com aquele que estiver me substituindo, para que a gente possa atualizar de todas as ações e planejamento que temos, para que possa dar continuidade ao trabalho vencedor que a gente tem desenvolvido na Confederação Brasileira de Judô.
Obrigado ao professor Ney Wilson mais uma vez. Gente, vamos para mais as duas últimas perguntas. Vamos a ela, Christian, por favor. A primeira da Juliana é para o Kenji. Kenji, da última vez que a gente conversou, a gente falou muito sobre a questão de trabalhar com jovens, né? E eu sei que vocês estão de olho aí não só nessa nova geração que pode surpreender em Paris, mas também na próxima edição de 2028. Queria saber agora com você, nessa missão de desenvolvimento, né, do esporte, como é que você pretende também cuidar desses talentos, no monitoramento, no diálogo com outras confederações, que é algo que você tem feito de perto nesses últimos anos aí no COB. Oi, Juliana, é um prazer estar falando com você novamente. Obrigado pela pergunta. A gente vai intensificar, né, o trabalho que a gente já tem feito reconhecidamente bem pelas confederações, né? Acho que o investimento no jovem é extremamente importante para que a gente tenha continuidade dentro do processo de formação de novos campeões olímpicos, novos campeões mundiais, né? Então, nós vamos continuar trabalhando nessa base. As confederações são extremamente importantes nesse processo, muitas delas ainda não possuem, por exemplo, igual o professor Ney Wilson comentou, que hoje existe uma área de desenvolvimento também na Confederação de Judô. Isso não é a realidade de todas as confederações. A gente trabalha para que as confederações também tenham a atenção à formação de jovens atletas, né, para que a gente potencialize esse processo de identificação de novos potenciais atletas e também na potencialização da transição, né, a transição do atleta quando ele deixa de ser júnior, né, e passa a entrar na jaula dos leões, costumamos dizer assim, né, junto com os atletas olímpicos, campeões mundiais. Então, a gente tem trabalhado, como conversamos nos últimos tempos, em diversos projetos, né? Foram mais de 300 projetos estruturantes, desde quando eu entrei no COB, em 2018, a convite do presidente Paulo Vanderlei. Temos os Jogos da Juventude, que é um projeto extremamente importante, relevante dentro desse processo, que a gente dá uma guinada um pouco na estratégia do evento, né, aproximando ele dentro desse processo de rendimento esportivo, né, considerando que a gente continua executando o evento de 15 a 17 anos, né, uma classe de idade onde já existem campeonatos mundiais em muitas das modalidades, né, muitos atletas já fazem parte de seleções nas suas confederações brasileiras. Então a gente tem diversos projetos, né, como por exemplo o Caminho do Atleta. A gente tem trabalhado para que o atleta ele tenha acompanhamento e monitoramento durante todo o processo a partir do momento que ele aparece para nós, né, como foi feito, por exemplo, um projeto piloto em 2019 no Centro de Avaliação e Monitoramento nos Jogos da Juventude. A gente quer potencializar esses projetos para que a gente não tenha apenas o perfil do atleta olímpico hoje, mas sim daqui a alguns anos, com o acompanhamento e o desenvolvimento e monitoramento longitudinal desses potenciais atletas jovens, a gente tenha o perfil do atleta olímpico, mas considerando como é que era o atleta olímpico quando ele tinha 15, 16 anos de idade. Nós saberemos nos próximos anos. Perdão, muito obrigado ao Kenji. Vamos para a última pergunta aqui. Christian, por favor. Isso aí, a última pergunta é do Gavini, do Olimpíada Todo Dia, para o Rogério. Aproveito para agradecer a presença dos colegas jornalistas e vamos encerrar com o Gavini. Obrigado, Christian. Rogério, queria que você explicasse melhor o que você disse na resposta para o Demétrio, né? Você falou que com uma pessoa só ficavam lacunas, né, no trabalho do Jorge Bichara. Queria que você explicasse melhor quais eram essas lacunas, quais eram os problemas que vocês enxergavam e o que efetivamente vocês esperam que essa nova diretoria vá mudar. Gavini, são muitas áreas dentro da diretoria de esportes ligadas ao diretor, desde laboratório. Eu entendo, por exemplo, que nós precisamos nos aproximar da sociedade científica, acadêmica, para validar algumas ações que nós temos, por exemplo, no laboratório. Eu acho que outras demandas, não só na diretoria de esportes, mas dentro do COB, a aproximação com algumas universidades é importante.
o atendimento às confederações, aos atletas. Eu acho que a gente sempre tem o que melhorar. Nós sempre estamos em busca de melhorar esse atendimento, a ter uma aproximação maior. Entendo que em alguns momentos nós podemos aumentar o número de atletas e projetos dentro do PPO. A área de desenvolvimento também precisa ter uma aproximação e uma integração maior junto à área de alto rendimento. Então, são lacunas que nós observamos e que nós entendemos que temos que avançar internamente na gestão para que possamos ter melhores resultados. Rapidamente, talvez esteja esquecendo de alguma coisa, mas são esses itens que inicialmente nós identificamos. Obrigado, Rogério. Só um último esclarecimento que o Demétrio pediu em relação à pergunta sobre a volta do Congresso e a decisão pela saída do Bichara. Acho que o Demétrio pode tirar o esclarecimento que ele pede aí. Nada? Christian? Ele não se manifestou? Demétrio, está na área. Gente, então acho que consideramos encerrada essa entrevista coletiva. Agradeço ao Rogério, agradeço ao professor Ney Wilson, agradeço ao Kenji, agradeço a todos os participantes da imprensa. Em momentos oportunos nós vamos voltar a falar sobre o plano de desenvolvimento da diretoria de esportes, agora, né, com esses 2 novos diretores. Mas deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Até uma próxima. Um abraço. Hoje, 12 de dezembro de 2020, é o dia que o esporte brasileiro ganha um canal olímpico do Brasil. Espetacular a virada brasileira, Vanini! Bronze para o Brasil! Um canal dedicado 100% para os nossos atletas olímpicos. Rebeca Andrade do Brasil! Para os nossos eventos olímpicos. Bom dia, Brasil! Boa noite, Tóquio! Papo de medalha no ar com Bruno Fratos. Não só do alto nível, mas desde ali da base. São os Jogos Pan-Americanos Juniores de Cali. Eu tava no handball, fui pro saltos e agora tô aqui no tatame. Canal Olímpico para mim é um sonho. Agradecer muito ao Canal Olímpico do Brasil por estar transmitindo. Estou muito feliz. Te prometo, vai ser bom demais.